Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos para a segunda parte do nosso estudo sobre as trombetas do Apocalipse. Bom, nós chegamos agora nos capítulos de número 10 e 11 do livro do Apocalipse e nós vamos encontrar um livrinho que é aberto. Os capítulos 10 e 11 são, na verdade, um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Dennis Allen, no seu estudo do Apocalipse de Jesus Cristo, na página de número 88, ele diz o seguinte, abre aspas, o trabalho no reino do Senhor envolve esses dois aspectos. Traz uma grande alegria nas vidas transformadas pelo Evangelho. Por outro lado, o servo fiel tem a obrigação de avisar sobre as consequências da rejeição da palavra e sobre a punição preparada para os desobedientes. Fecha aspas. João recebe a profecia como algo doce de início, mas os irmãos vão perceber que logo em seguida se torna amarga ao perceber que muitos não iriam dar ouvidos à sua mensagem e teria que sofrer então duramente por isso. Jesus também experimentou esse momento quando ele chora sobre Jerusalém. Jesus, conhecendo o que viria sobre Jerusalém no ano 70, ele chorou. O relato de Lucas, no seu Evangelho, capítulo 19, versículo 41 ao 44, nós encontramos assim. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Durante o cativeiro do povo judeu na Babilônia, Ezequiel também viveu um momento semelhante a esse de João. Nós encontramos esse relato no livro de Ezequiel, no capítulo 3, versículos de 1 ao 4, que diz assim: A voz me disse, filho do homem, coma o que lhe dou. Coma esse rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para eu comer. Filho do homem, encha o seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce como mel na minha boca. Em seguida ele disse, filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe as minhas mensagens. O doce e amargo é o que aqueles que são comprometidos em pregar a verdade experimentarão. João ainda deveria pregar para muitos povos. Como é dito, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Isso significa que a sua mensagem era endereçada ao mundo inteiro. Chega o momento em que já não haverá mais demora. No capítulo 6, as almas debaixo do altar receberam uma promessa que as suas orações seriam respondidas no tempo certo. Chega o momento em que as suas orações deverão ser respondidas e não deverá ser mais adiado esse tempo. Já não haverá demora. Não há nenhum motivo para supor que João estaria na grande tribulação, mas que o livro representa o momento em que ele começa a receber as revelações e a incumbência de profetizar novamente. Ou seja, ele não iria morrer naquela ilha, ele voltaria. Bom, aqui eu quero compartilhar com os irmãos um comentário, uma citação de um comentário de Haydock. Esse comentário é um comentário católico de George Haydock. Diz assim: deves profetizar novamente. Podemos entender
o que ainda segue nesse Apocalipse, ou seja, o evangelho escrito depois, ou a sua pregação e instrução às igrejas asiáticas. Fecha aspas. Ezequiel recebeu um pergaminho contendo lamentações e lamentos e ai. Ao comê-lo em sua boca era como mel. Isso nós encontramos em Ezequiel capítulo 6, versículo 9 e Ezequiel capítulo 7, versículo 2. O homem vestido de linho também ele aparece em Daniel no capítulo 12 e versículo 7. Ele também prevê o fim. Mas, mais uma vez, é possível ver a relação profética entre o livro do Apocalipse e esses livros também proféticos do Antigo Testamento. A longanimidade de Deus em algum momento chegará ao fim. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O mundo despreza a misericórdia de Deus e com isso vai receber o justo juízo que virá de forma tenebrosa sobre a criação. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 11, nós encontramos: na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Santidade e devoção devem, na verdade, marcar a vida daqueles que almejam a vitória. Como está a sua vida de santidade e devoção nesse momento? O texto também relata a medição do santuário e também a figura de duas testemunhas que aparecerão no final dos tempos. Embora os judeus tivessem rejeitado seu Messias e por isso cortado da oliveira, ainda não seriam esquecidos, e no final parece que vamos presenciar uma conversão grande de judeus. Lá no seu livro sobre a introdução ao Apocalipse, ele vai dizer o seguinte a esse respeito. A pergunta que ardia nos judeus cristãos era: será que Deus rejeitou o seu povo? Romanos 11, 1. Paulo dedicou 3 capítulos a esse problema e concluiu que, no fim, os ramos originais, entre parênteses os judeus, que tinham sido quebrados da oliveira, o povo de Deus, seria reenxertado na árvore. E assim todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. É difícil interpretar esses 3 capítulos como falando simbolicamente da igreja, o Israel espiritual. Eles ensinam que o Israel físico ainda será incluído no Israel espiritual. Fecha aspas. Ainda é dito que é significativo que esses eventos ocorram no segundo ai, quando a morte em massa invade o Oriente Médio. Aqui nós vemos essa citação de Peter Pitt sobre esta questão também relacionada a essa profecia. Ainda o mesmo autor afirma o seguinte, abre aspas: eles descrevem o apelo final de Deus ao Israel físico e aos das nações em Jerusalém para que se voltem para ele nos dias finais da era. Fecha aspas. Bom, podemos lembrar que a volta de Israel novamente como nação
foi um cumprimento profético. Embora o retorno de Israel como nação, ainda falta uma outra profecia. E o apelo de Deus agora, em meio a todas essas pressões que estão sobre Israel e que aumentarão no final dos tempos, é para que Israel, já que retornou para a sua terra, agora é necessário que retorne e que aceite o seu Messias, o Cristo que foi rejeitado. A aceitação do Messias, do Cristo, no final dos tempos, por parte da nação de Israel, ou pela nação de Israel, será o cumprimento da grande profecia dita ao povo de Deus e às nações. Segundo Lade, ainda falando sobre esse assunto, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a figura de medir uma cidade nada tem a ver com determinar suas dimensões. Ela é um símbolo para separar uma cidade, ou para preservá-la, ou para destruí-la. Fecha aspas. Lade, Introdução ao Apocalipse, capítulo, página 112. Bom, Israel será pisado pelas nações e será porque se apostatou. Sua rejeição a Cristo e as práticas pecaminosas atrairá para si o juízo, e as nações serão o instrumento de Deus. Isaías capítulo 10, versículo 5, nós encontramos: ai da Assíria, a vara da minha ira, em cujas mãos está o bastão do meu juízo. A Assíria, essa nação poderosa no seu tempo, foi uma vara nas mãos de Deus para executar juízo contra o seu povo. Assim será também, no final dos tempos, Deus ainda usará as nações para levar o Israel ao arrependimento. A Sodoma e o Egito aparecem também nesse contexto. E segundo William Barclay, no seu comentário bíblico sobre o Apocalipse, nós encontramos a seguinte afirmação, abre aspas, o templo de Jerusalém estava dividido em 4 pátios que rodeavam, por assim dizer, o Santíssimo. Existia o pátio dos gentios, no qual podia penetrar os que não fossem membros do povo judeu. O pátio das mulheres judias, o pátio dos israelitas e o pátio dos sacerdotes. Fecha aspas. Barker chama a atenção para uma dificuldade nesse contexto. Abre aspas. É que o Apocalipse foi escrito no ano 90, aproximadamente, e o Templo de Jerusalém tinha sido destruído no ano 70. Como então pode medir um edifício que já não existia? Fecha aspas. A resposta estaria totalmente no campo espiritual e não físico. Seria a conclusão. No entanto, Harrison, comentando sobre o assunto, ele argumenta que, abre aspas, certamente implica que haverá alguma espécie de templo em Jerusalém nessa ocasião, fecha aspas. Bom, não há nenhuma novidade para nós de que o povo de Israel ainda almeja a construção do terceiro templo e trabalha para que isso ocorra. A expressão 42 meses que aparece nesse contexto tem a sua origem na profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 4, onde o tempo que falta para o cumprimento da aliança é de 70 semanas de anos. Isso nós encontramos em Daniel 9, 24. Um período de tempo também é encontrado no Apocalipse número 13 e 5, idêntico aos 1260 dias de Apocalipse 11, 3 e o 12, 6. Eu entendo se tratar
esse período da segunda metade do período dos 7 anos da última semana de Daniel. A primeira aplicação profética desse tempo em Daniel ocorre sobre a figura do Antíoco Epifânio. Para os judeus, essa expressão significava o sofrimento, o terror, um período de martírio e de morte. No período de Epifânio, foi levantado um altar a Zeus, e sobre esse altar se sacrificou um porco. O sacrifício era um sacrilégio, uma vez que o animal é considerado imundo pelos judeus. Flávio Joséfo descreve a terrível opressão sofrida pelos judeus nesse período, que envolveu desde a humilhação até a morte de cruz. Os judeus foram proibidos de prestarem cultos a seu Deus e obrigados a adorar os falsos deuses que se encontravam em cada cidade, cujos altares construídos aos ídolos porcos eram sacrificados. O preço por negar tal adoração era a tortura e a morte por crucificação. Diante de tamanha pressão, alguns dobravam diante de tais ameaças. Com isso, eram livres, enquanto outros preferiram as cruzes em lugar de quebrar o primeiro mandamento da lei de Deus. A lista dos mártires é imensa. O alívio só chegou após as grandes lutas lideradas por Judas Macabeus e seus seguidores. Assim, encontramos o relato de William Barclay. Abre aspas. Finalmente, Antíoco foi expulso e o templo foi reconsagrado ao culto de Deus. Esse período quando o templo esteve sob a autoridade de Antíoco. A história é contada nos livros apócrifos de 1ª e 2ª Macabeus. Em 1ª Macabeus, os irmãos vão encontrar no capítulo 4, ali a partir do versículo 52, e no 2º Macabeus, ali no capítulo de número 10. Não foram somente os judeus que sofreram as perseguições por sua fé. Os cristãos sofreram muito nos primeiros séculos. A história registra, pelo menos, 10 ondas de perseguições severas contra os cristãos, vindo cessar somente após a suposta conversão de Constantino, o imperador romano. Muitos cristãos em nosso tempo experimentam perseguições. Eu quero citar para os irmãos algo que eu encontrei no site portasabertas.org.br, Cristãos Perseguidos, Igreja Perseguida. Diz assim, abre aspas, de acordo com os dados da Lista Mundial de Perseguição 2024, mais de 365 milhões de cristãos do mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo, quando a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindos do governo ou de grupos extremistas. São forçados a deixar as casas ou empregos por medo da violência. São agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa da fé. São presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar a Jesus. Fecha aspas. Até que ponto estamos prontos para testemunharmos nossa fé sobre ameaças? Essa é uma pergunta que deve ser refletida por cada um de nós. Encontramos em Mateus, no capítulo 10, versículo 28 ao 32, o seguinte: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custa 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de seu pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem
me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Quantos estão negando o Senhor por tão pouca coisa nos dias de hoje? O cristão deve buscar encher-se do Espírito Santo para permanecer de pé quando chegar o dia mau. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11 diz assim: uma palavra fiel. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Aparece em cena agora as duas testemunhas. As duas testemunhas despertam curiosidade de muitos que tentam decifrar quem são. Segundo Barclay, os judeus acreditavam que, de acordo com Malaquias, eles deveriam esperar por Elias antes do dia do Senhor. Em nossa passagem, temos a vinda de dois mensageiros de Deus. Provavelmente, dois servos que Deus, no fim serão usados para testemunhar sobre Cristo ao povo judeu antes da volta de Cristo. Os sinais realizados pelos dois servos de Deus, esses profetas, apontam para Moisés e Elias, por causa da semelhança. Entretanto, não devemos supor que seja necessariamente eles, e nisso concorda Lade em seu comentário sobre o Apocalipse. Abre aspas. Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração falando com Jesus, conforme está em Marcos 8,4. Mas não precisamos pensar que são eles os dois profetas retornando à terra. Dois profetas escatológicos personificarão esses dois grandes profetas, assim como João Batista personificou Elias, conforme Mateus 11, 14, 17, 10, 13. Assim encontra na introdução ao Apocalipse, escrito por Lade, 1986, na página 115. Bom, essa personificação desses dois personagens não necessariamente seriam esses dois personagens a retornar a esse mundo. Mas, assim como João Batista personificou Elias na sua tarefa de preparar o caminho para a chegada de Cristo, agora, novamente, esses dois profetas do futuro preparam também a chegada do Messias na sua segunda vinda para o povo judeu. Então, necessariamente, não há necessariamente que seja esses dois personagens retornando a essa existência, mas duas pessoas ou dois profetas que farão sinais que lembrariam o povo judeu exatamente desses dois grandes profetas para o povo judeu, que é Elias e que é também Moisés. Pitt vê uma semelhança entre Josué e Zorobabel, os filhos do azeite, registrado em Zacarias capítulo 4, versículo 14. Algo a destacar é que não há razão para pensarmos em uma representação simbólica da igreja, como geralmente fazem alguns amilenistas. Geralmente os irmãos já devem ter visto alguns irmãos presbiterianos falarem a respeito do Apocalipse. Eles são amilenistas e eles veem aqui, na verdade, a representação simbólica da igreja. Não penso que deve ser necessariamente assim. No período de João Batista, Cristo testemunhou que João era o Elias profetizado por Malaquias, mas não o Elias em pessoa, como querem, por exemplo, os espíritas, para justificar a doutrina da reencarnação, apontando ali a Elias. E sim, na verdade, um servo que no ministério de Elias, que veio semelhante ao ministério de Elias, preparando o caminho para o Messias. Como existe profecias de duplo cumprimento, o mesmo se aplicará no futuro.
duas pessoas, com o ministério semelhantes ao de Moisés e Elias, serão levantados para testemunhar aos judeus, preparando-os para a segunda vinda de Cristo. Bom, encontramos agora a besta perseguindo as duas testemunhas. Precisamos falar que a besta não é um sistema simplesmente, como é apresentado por alguns segmentos religiosos. Sim, a besta é uma pessoa real que liderará o sistema político, econômico e religioso no futuro de forma global. Talvez isso fosse impensado anos atrás, mas depois do surgimento do globalismo, quem poderá duvidar? A respeito do globalismo, eu quero citar para os irmãos algo que eu encontrei na Wikipédia, que diz o seguinte: a globalização afeta todos os setores da sociedade, principalmente comunicação, comércio internacional, liberdade de movimentação, com diferente intensidade dependendo do nível de desenvolvimento e integração das nações ao redor do planeta. Bom, a globalização não se trata de um interesse comum a todos, mas do interesse de uma elite. A elite que é identificada como os senhores do mundo. Essa elite é que subjuga todos os outros, cuja a escolha é aceitar o que lhe é imposto para sobreviver, ou escolher pagar um alto preço de isolamento que o privará das coisas necessárias para uma vida digna do cidadão. Diante da pressão, muitos se vendem e se colocam a serviço de uma tirania imposta pelos senhores do mundo. O cristão se vê cercado em meio à ditadura cultural de interesse de uma minoria. Um exemplo disso é a chamada indústria cultural, termo criado por sociólogos no início do século XX, mas que se mantém atual. Essa indústria é capaz de gerar e controlar os padrões de comportamento e os costumes das pessoas, como as roupas, os padrões de etiqueta e comportamento, as atividades de lazer que exercem, etc. Sobre a cultura e a globalização, eu quero compartilhar com vocês uma publicação de Rodolfo, que se encontra no mundoeducação.uol.com.br, que diz o seguinte, abre aspas: por esse motivo, muito se fala em uma homogeneização das culturas, isto é, a padronização dos modos de ser e agir dos indivíduos com base em uma referência dominante, fazendo sucumbir os valores locais e tradicionais. Fecha aspas. Note que quem determina o padrão é a referência dominante, que no contexto do Apocalipse será a besta. Em Daniel capítulo 7, versículo 20, a besta fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Este pequeno chifre de Daniel 8 proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e que lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25. De acordo com os comentaristas bíblicos, esse pequeno chifre teve seu cumprimento primordial em Antíoco Epifânio, mas, no fundo, ele se refere ao anticristo propriamente dito. Segundo Pitt, a igreja e seus líderes darão seu testemunho nesses dias finais, em face da perseguição, e sofrerão oposição e tribulação. Dennis Allen, um estudo do Apocalipse de Jesus Cristo, na página 96, ele diz o seguinte, abre aspas:
João estava novamente procurando fortalecer a igreja em face da tribulação que está por vir. Esta besta se tornará importante nos próximos capítulos. Ela sobe do mar, no capítulo 13, 1, ou do abismo, no capítulo 11, 7 e 17, 8, e peleja contra os santos e os vence, no capítulo 13, versículo 7. Mas a sua vitória não é final nem completa, pois será vencida pelo Cordeiro e seus servos, no capítulo 17, 12 ao 14. Aqui, porém, a besta aparece e, por enquanto, vence as duas testemunhas. Fecha aspas. Sodoma e Egito, onde também o meu Senhor foi crucificado, deixa claro que se trata de Jerusalém. Deixar os corpos expostos sem ser sepultado era a maior indignidade no mundo antigo. Assim nós encontramos em 1 Reis, no capítulo 21, 24, quando os membros da família de Acabe morreram na cidade e serão consumidos pelos cães, e os morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Em Jeremias 14, versículo 16, encontramos o seguinte: quanto ao povo para qual profetizam, terão o corpo jogado nas ruas de Jerusalém, vítimas de fome e da guerra. Não restará ninguém para enterrá-los. Maridos, esposas, filhos e filhas, todos morrerão, pois derramarei sobre eles a sua própria maldade. Sodoma e Egito é uma referência ao pecado de Israel. Em Levítico capítulo 18, versículo 3, nós encontramos, portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. O costume desses povos eram abominações diante de Deus, portanto, não deveriam imitá-los. Suas práticas incluíam idolatria, feitiçaria, prostituição e todo tipo de pecado sexual. Eles estavam em desobediência direta a Deus, enquanto as duas testemunhas e a Igreja de Cristo permaneciam fiéis. O mundo sempre preferiu andar na contramão da vontade divina. Isso nós encontramos na carta de Paulo, a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo de 13 ao 17, o seguinte: mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Eles referem à idolatria, os prazeres de libertinagem de Sodoma e os luxos do Egito. Eles preferem, a idolatria, os prazeres de libertinagem de Sodoma e os luxos do Egito, e rejeitam o pão vivo que desceu do céu. Assim, quando eles fazem essas escolhas, eles estão honrando a besta e desonrando a Deus. O que esperar no dia do acerto de contas? Após o espetáculo grosseiro com a morte das duas testemunhas, algo surpreendente acontecerá, conforme Apocalipse 11, nos versículos 11 e 12. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus apoderou deles, e eles se levantaram, enchendo de temor os que o viram. Então, uma forte voz do céu disse aos dois: subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem sob o olhar de seus inimigos. A Igreja Adventista utiliza-se do método historicista de interpretação, e nesse contexto entende-se que os 1260 dias seriam, na verdade, 1260 anos. Os 3 dias e meios, logicamente, 3 anos e meio, conforme a citação abaixo, tirada, então, do livro de comentário adicionais de Jefferson Kimmeley, disponível em Reavivados por Sua Palavra. É só procurar quem interessar em ter acesso a essas informações
que eu vou citar para os irmãos agora. Diz assim, abre aspas, os 42 meses e os 1260 dias são uma referência ao período da supremacia papal de 538 depois de Cristo a 1798. Durante esse tempo, as duas testemunhas, entre parênteses, as escrituras sagradas. Por quê? Porque para os adventistas, essas duas testemunhas é um símbolo das escrituras sagradas. Então, profetizaram vestidas de pano de saco. Esse foi um período em que as forças do mal calcaram os pés, verdades da palavra de Deus, e perseguiram os que procuraram perseveradamente estudar as escrituras por si mesmo. Fecha aspas. Nessa primeira afirmação, já aparece pelo menos dois problemas, a meu ver. O primeiro é em relação à contagem dos anos. E o segundo é referente às duas testemunhas, que na verdade são pessoas e não a Bíblia. Ainda a citação adventista desse mesmo autor, nessa mesma obra, nós vamos encontrar o seguinte, abre aspas, ataque à Bíblia. Perto do fim dessa opressão espiritual, 42 meses, versos 2, foi feito um ataque contra a Bíblia na França, sob a influência de um regime ateu. Houve uma tentativa para destruir a palavra de Deus, mas foi inútil. O período de 3 dias e meio de tempos proféticos simbolizavam 3 anos e meio, fecha aspas. Bom, o ponto de partida para a compreensão se encontra em Daniel capítulo 9. Daniel 9, versículos 25 e 26, diz assim, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e as desolações foram decretadas. Daniel 9, versículo 25 ao 26. Bom, os próprios adventistas interpretam o seu cumprimento nos dias de Cristo, ou seja, o cumprimento de Daniel 9 como cumprindo nos dias de Cristo, como pode ser visto no que eu vou agora passar para os irmãos, que diz assim, 62 semanas, ou seja, 69 semanas, vezes 7 dias, né, chegaria ao total de 483 dias, ou anos proféticos, que seriam semanas de anos. Então, 483 anos. Agora podemos subtrair a quantidade de anos a partir do ano 457 a.C., considerando que há 456 anos, mais um quarto de ano completados. Então temos o seguinte cálculo. Menos 456, entre parênteses mais um quarto, mais 483, é igual a 26 mais 3 quartos. Ou seja, passado 26 anos completos da era cristã, mais 3 quartos do ano seguinte, ocorre o batismo de Jesus, ou seja, no outono de 27 ano, assim temos a data de 27 depois de Cristo. Número de anos seria 26 mais 3. O evento do Calvário ocorreu 3 anos e meio depois do batismo de Jesus. Como conta, envolve quartos e não meio. Devemos considerar 3 anos mais 2 quartos como equivalentes a 3 anos e meio e adicioná-los a 26 mais 3 quartos. O resultado será 29 mais 5 quartos, ou 30 mais 1 quarto. A cruz foi levantada no ano 30, completados depois de Cristo, mais 1 quarto do ano seguinte. Isso é, a primavera de 31 depois de Cristo. E sabemos que Cristo morreu por ocasião da Páscoa. Assim temos data 31 depois de Cristo.
O número desses anos, 30 mais um quarto, até a morte de Estevão, são mais 3 anos e meio. E as 70 semanas, ou 490 anos, chegaram ao fim. Somado 3 anos mais 2 quartos, a 30 mais 1 quarto, chegamos a 33 mais 3 quartos do ano seguinte, outono de 34, que assim temos o ano 34 depois de Cristo. Isso encontra-se, essa citação encontra-se no cálculo das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, capítulo 8 e 14, disponível em biblia.com.br, perguntas bíblicas, porque o período profético 2.300 tardes e manhãs se inicia em 457 e como encontrar-se na Bíblia. Então, é onde eu tirei essas informações adventistas. Bom, nota-se que eles utilizam a interpretação para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como 3 anos e meio no livro de Daniel. E, no entanto, interpretam 1.260 dias como 1.260 anos. Isso não é coerente. Devemos entender um tempo, 2 tempos e metade de um tempo como os 1.260 dias, ou 42 meses literais, ou seja, 3 anos e meio. E isso, eu quero fazer uma citação aqui de Dennis Allen, no estudo Apocalipse de Jesus Cristo, a página 97, diz assim, abre aspas, antes os perseguidores festejaram a morte das testemunhas, agora tremem de medo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 55 ao 57. Os perseguidores têm todo motivo para sentir medo. Perderam. Fecha aspas. Naquela hora houve um grande terremoto e a 10ª parte da cidade caiu e 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. O restante ficou apavorado e deu glória ao Deus dos céus. Segundo Harrison, no seu comentário bíblico sobre esse assunto, o comentário bíblico Moody, a página 1014, nós encontramos o seguinte, abre aspas, ainda não aconteceram, mas acontecerão literalmente na Cidade Santa, no final dos tempos. Fecha aspas. Ele acredita que deve haver um templo construído no final dos tempos, por isso a medição do santuário. Aí, na próxima etapa, nós vamos falar da 7ª trombeta e o terceiro terror ou terceiro ai. Até lá, em nome de Jesus.